Nesse primeiro módulo, a gente vai falar sobre os fundamentos de Growth, qual é a definição do Growth Hacking e de onde ele surgiu. Então, falando um pouco do que a gente vai falar aqui nesse módulo, a primeira coisa a gente tem que entender o que é o Growth Hacking, né? Qual é a definição dele. Isso é um ponto de partida para a gente começar a entender a metodologia. Depois a gente vai falar de como ele surgiu, né, de onde ele veio, como é que ele se difundiu aqui, quem criou esse termo. Depois a gente fala um pouco sobre a importância do Growth, né? Por que ele está sendo tão falado e tão importante para os profissionais e para o mercado. Depois a gente fala um pouco do perfil do Growth Hacker, ou seja, quem quer trabalhar com Growth, qual que é o perfil dessa pessoa, as habilidades, o que precisa ter. E por último a gente chega nos estágios de Growth, que é um ponto super importante para a gente adaptar a metodologia ao momento correto dos negócios. Então, dando início aqui, a gente vai falar sobre o que é o Growth Hacking, né? O Growth Hacking nada mais é do que uma metodologia que busca crescimentos exponenciais, ou seja, é uma metodologia que busca encontrar os melhores caminhos de crescimento, sempre com base analítica, base estatística e experimentos. O que isso significa? Significa que a gente precisa ter alguma base de dados para ter um ponto de partida e encontrar oportunidades de crescimento. O Growth não é feito de achismos, né? Acho que é uma base aqui que a gente tem que começar a nossa conversa. Não dá para achar alguma coisa nessa metodologia. O Growth Hacker, ele é mais quantitativo do que qualitativo. Então, eu acho, talvez, pode ser que, não são frases que a gente costuma usar, né? A gente tem uma base estatística que é o ponto de partida para a gente começar os experimentos, começar a construção das hipóteses, o que a metodologia pede, tá? O que isso significa? Significa que a gente precisa entender comportamento de uso ou comportamento de consumo dos nossos clientes para a gente começar a modelar algumas hipóteses, que é o que a gente chama de experimentos, os testes. Como é que a gente vê se isso está dando certo ou não e se o que a gente se baseou vai funcionar ou não. É dessa maneira que a gente encontra os loops de crescimento, né, que a metodologia gosta de chamar. Ou seja, o crescimento ele não é linear, né? A gente não cresce de maneira linear ou de repente vira exponencial. O crescimento com base no Growth e ao longo da minha trajetória eu convivi com muitas startups que cresceram de maneira muito acelerada. Existem vários experimentos para encontrar os caminhos de crescimento, que é o que a gente chama de loops de crescimento. Você vai encontrando caminhos com base na metodologia para que você cresça de maneira acelerada e não fique ali numa estratégia linear, num achismo, achando que aquilo ali está dando certo e não está. Então, lembrando, né, base analítica, entendimento de comportamento de consumo dos nossos clientes, entendimento de hábitos de uso, caso seja um produto digital, é a base para a gente encontrar os caminhos de crescimento com base no Growth Hacking. Quando a gente fala das etapas do processo, esse aqui é um assunto essencial, porque normalmente a gente tem a tendência de pular algumas coisas, né? A gente já se adapta, já acha que sabe tudo e vai pulando as etapas. O Growth Hacking, como ele é muito analítico e pragmático, a gente precisa seguir a metodologia para que a gente não se perca, né? Não entre no automático. Então, quando a gente fala das etapas do processo de Growth Hacking, basicamente, o primeiro ponto é definir as premissas. O que a gente precisa resolver? Qual é o objetivo primário do que a gente precisa resolver, do que a gente vai implementar? Porque ter objetivos genéricos leva a gente para qualquer caminho. Como eu falei, o Growth Hacking ele é mais pragmático, ele é mais analítico, então a gente precisa ter objetivos claros que precisam ser resolvidos, mesmo que eles sejam objetivos maiores, com várias etapas, não especificamente um. Mas a gente precisa saber o que a gente quer resolver. Eu quero crescer em número de usuários, eu quero crescer em receita, eu quero vender mais produtos, eu quero tudo. Então a gente vai ter que quebrar um pouco esse processo. Mas o primeiro passo é definir premissa clara. O que a gente quer resolver? Porque o seu olhar analítico vai ser direcionado a encontrar oportunidades para esses desafios, tá? Depois que a gente faz isso, define objetivos, a gente constrói a nossa análise de dados primária, né? Que a gente chama da primeira rodada de análise de dados, ou seja, eu preciso olhar diante do desafio que eu tenho, como é que o meu cliente se comporta, o que os dados me dizem, o que eu tenho de oportunidade nos dados, o quanto o meu cliente consome, o que ele consome, quanto ele consome, de quanto em quanto tempo, se ele compra um item, ele compra outro também, qual o grupo de clientes que não compra há muito tempo. Então a gente começa a gerar uma série de perguntas e faz essas correlações de estudo de dados para encontrar esses caminhos e entender as lógicas do que os dados nos dizem.
A partir dos insights dos dados, dessas correlações que eu falei rapidamente aqui para vocês, a gente encontra as oportunidades e entra num estágio de geração de ideias, né? Ou seja, a gente constrói as nossas hipóteses a partir disso. Então, se eu entendo que eu tenho um grupo de cliente que compra comigo a cada 1 ano, outro grupo de cliente que compra a cada 6 meses e outro grupo de cliente que compra toda semana, temos diferenças aqui, né? Idealmente, se eu quero fazer um negócio crescer, todos os meus clientes deveriam comprar sempre, com mais recorrência comigo. Então, depois que você começa a encontrar essas correlações de dados e esses blocos de oportunidade, a gente começa a gerar as ideias para solucionar e encontrar caminhos de crescimento. Ou seja, falei dos 3 grupos aqui como um exemplo super simples do que a gente pode encontrar nas correlações de dados. A partir disso, eu começo a criar as hipóteses. Por exemplo, bom, e se eu criasse uma promoção para clientes que não compram há mais de 1 ano aqui comigo? Porque eu tenho clientes que compram toda semana. Como é que eu trago esse cliente que compra uma vez no ano para comprar toda semana comigo? E eu gero uma série de hipóteses com base nos dados para trazer esse cliente para cá. Então eu gero promoção, cupom mais específico para esse grupo. Depois eu vou no grupo que compra a cada 6 meses, eu começo a criar outras hipóteses para trazer esse grupo para comprar toda semana. Então é dessa maneira que a gente vai gerando ideias, aí óbvio, ela depende muito do teu modelo de negócio, que tipo de negócio você tem, qual a solução que você quer dar. Nem sempre negócios podem ter muita recorrência de compra. Podem ter negócios que são compras de longo prazo, eletrodoméstico, você não compra geladeira toda semana, né? A não ser que você seja uma loja para revender. Então, não necessariamente eu preciso fazer esse cliente comprar toda semana. Então, tem as hipóteses aqui que a gente vai modelando para encontrar os caminhos de crescimento, como eu dei exemplos super básicos aqui para vocês. E essa é a grande metodologia do Growth, né? Encontrando esses caminhos e criando várias hipóteses e várias estratégias para que em conjunto a gente consiga crescer, mas de maneira bem cirúrgica, não de maneira genérica. A partir do momento que a gente gera essas ideias, a gente parte para um momento que é super crítico do Growth, que é a priorização. Por quê? Depois que você analisa dados e gera ideias, você vai sair com 200 ideias, né? 200 hipóteses. Porém, a gente precisa priorizar essas ideias para entender quais delas, né, quais dessas hipóteses entregam ou solucionam de melhor maneira, da melhor maneira possível, os desafios que a gente tem. Então, podem surgir ideias super legais, mas que não estão correlatas ao desafio que se tem. Então, esse momento de priorizar é a hora que a gente escolhe o que vai para frente ser testado ou o que fica no nosso backlog, né, o que a gente vai fazer depois. A partir desse momento, a gente parte para a etapa de teste. E eu gosto de dizer que é teste rápido. Por quê? A gente não sabe se vai dar certo. A gente tem uma base, né? Você fez o estudo de dados, você tem uma hipótese bem embasada, não é eu acho, tem alguma estrutura ali por trás. Só que se a gente demora muito para testar, o tempo já passou, as coisas já aconteceram, o comportamento do cliente já mudou e aí a gente já está com aquela ideia atrasada. E como a gente quer validar uma hipótese, o quanto antes a gente testa, melhor. Então, a velocidade de teste é super importante. O que eu digo aqui? Reduz o volume, né? Diminui o tamanho do seu teste, não é para virar um projeto ainda, não é para virar uma implementação na empresa toda, é basicamente para a gente testar rápido e ver se o que a gente estudou, entendeu e construiu como hipótese vai funcionar ou não. A outra etapa é, depois que você está testando rápido, você precisa analisar e otimizar essa ideia. O que isso significa? Analisa para ver se ela está indo para o caminho que a gente estabeleceu, que é o que a gente gostaria de resultado, e otimiza caso ela precise de melhorias, conforme a gente vai percebendo nessas análises. Por fim, o que a gente faz? Analisa esse ciclo todo, vê o que deu certo e o que não deu. O que deu certo, a gente escala, aí sim pode virar um projeto, uma ideia, um produto. E o que não deu certo, a gente sem apego nenhum derruba essa ideia, porque a gente já testou rápido, custou pouco e a gente já aprendeu que isso não funciona, né? De novo, sem achismos. Com constatação, a gente sabe que isso aqui não tem funcionado. Pode ser que funcione daqui a um tempo. E uma coisa super importante do ciclo, ainda do aprendizado, é listar os aprendizados, documentar os aprendizados, para que a gente não fique repetindo os estágios e errando novamente, né? A gente, no Growth, tem momentos de falha, né? Muita coisa vai dar errado. Por isso, a gente testa rápido e enxuto. É importante que a gente aprenda o mais rápido possível o que está dando certo e aí, de novo, você vai encontrando os seus loops de crescimento, escalando as ideias que dão certo.